Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês, né? Como prometido, eu sempre vou deixar algum videozinho, né, com algumas reflexões, né? E hoje eu vou, né, refletir sobre um assunto que surgiu, né, em uma sessão de terapia, né, de um atendimento com uma adolescente, né? Aonde essa adolescente trouxe, né, que ela tinha raiva do irmão, né? E durante o processo terapêutico, a gente, né, trabalhando um pouco mais o contexto, né, desse sentimento, o ambiente, nós começamos a entender que, na verdade, essa adolescente ela não tinha raiva do irmão, ela tinha raiva da sobrecarga, né, de ter que tão nova, né, ter uma responsabilidade maternal, de cuidar desse irmão para a mãe trabalhar. E eu fiquei pensando, né, quantos adolescentes, talvez, né, pré-adolescentes, passam por isso, né? E assim, nós temos aquela mística, né, que né, dos irmãos mais velhos cuidarem dos irmãos mais jovens. Só que é interessante, né, os pais começarem a pensar no seguinte: até que ponto eu vou responsabilizar o meu filho por cuidar do irmão? Qual é o ponto de responsabilidade? É claro que a gente não vai entrar aqui, né, em contextos financeiros, né, que tem pais que precisam trabalhar. Nós não vamos aqui delongar para outros contextos, porque a gente vai falar da questão emocional. Mas, né, em algumas situações a gente percebe que, né, seja lá por qual motivo for, eu não vou trazer os motivos, né, muitos pais sobrecarregam os filhos mais velhos, né? E quando eu digo mais velhos, são filhos de 12, 10, 11, 14, 15, 16 anos, enfim, sobrecarregam esses filhos com a responsabilidade de cuidar dos mais novos. E com isso, muitas vezes, essas crianças, né, esses adolescentes que foram ali sobrecarregados, eles adquirem uma responsabilidade, é claro, mas eles vão crescer ali também já com um cansaço emocional muito grande, né? Eu ouvi numa outra sessão um tempo atrás, aí a gente vai mesclando, né? A frase de uma paciente que me trouxe, né? Casou, aquele contexto todo, e ela não quer ter filhos. O marido que ela não quer, ela disse: eu já estou cansada de cuidar dos outros, porque ela teve que cuidar de 3 irmãos, trabalhar, sacrificar, enfim, toda aquela história. Então, assim, agora é o momento que eu tenho para cuidar de mim, para descansar. Então eu não quero ter filho por isso. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui? Né? Uma coisa é um irmão auxiliar o outro, brincar, ajudar ali. Outra coisa é ter uma responsabilidade emocional, uma responsabilidade de cuidar. Muitas vezes aquele adolescente tem até que abrir mão, né, do seu, né, tem que abrir mão de algumas coisas, sejam períodos de estudo, enfim, para cuidar daqueles irmãos, né? Vou voltar a dizer, claro que, né, cada família tem o seu núcleo, tem os motivos. Só que nós, né, profissionais, sempre vamos ter esse olhar, né, daquilo que é bom, mas daquilo que traz algum prejuízo, né? E qual a dica, né, que eu deixo para esses pais, né, que muitas vezes precisam se ausentar, né, e responsabilizar os filhos em algum momento? O certo, né, seria não responsabilizar os filhos, mas depois de não ter outro jeito, é ficar de olho se essa responsabilidade não está maior para a idade, né? Se aquele sujeito ali que está fazendo o papel de irmão-pai, né, se ele está emocionalmente bem, se ele tem tempo de descanso, tempo de estudo, tempo de lazer. Só que aí muitas vezes vai ter gente, né, vai ter pais, mas eu não tenho esse tempo. Só que você tem um filho, né, você engravidou,
teve por algum motivo, ou veio porque você planejou, veio porque você não planejou, ou veio porque tinha que vir, não sei. Mas o seu filho ainda não tem um filho para cuidar. E não é justo a gente pôr os nossos filhos para maternar e paternar no nosso lugar. Né? Então, tudo com equilíbrio e bom senso, justamente para nós criarmos, né, pessoas capazes de auxiliar as outras, mas nós também, né, termos o cuidado para não criar pessoas sobrecarregadas, que já vão crescer ali, né, com aquela responsabilidade, com aquele peso de cuidar e cuidar e cuidar. Aí quando chegar na hora dele ser adulto, ele já tá cansado de ser adulto. Ele já tá cansado, né? Que é o que a gente pega. Jovens aí de 20, 22 anos que estão extremamente cansados de responsabilidades que não eram deles. Né? É claro que, né, vou voltar a repetir, né, para vocês entenderem o vídeo em todo o contexto. Temos que ter o olhar de responsabilizar os nossos filhos, né, com algumas atividades, para que eles aprendam a ter responsabilidade. Mas tudo dentro do limite, dentro da idade, sem sobrecarregar, né, para que não haja ali, né, um pulo de etapas, né? E mais para frente esse adulto ele se sinta emocionalmente bem, até para, né, se ele desejar construir a família dele, ele não se sentir sobrecarregado, porque ele já teve que lidar o tempo inteiro com a sua primeira família. Gente, eu não sei se todos concordam, né, mas esse ponto é um ponto de vista, né, psicológico, falando aí de demandas, né, que a gente recebe no consultório, né? É isso aí. Um abraço e até a próxima reflexão.